depois dessa trajetória que nós tivemos aqui, né, um conjunto de atividades que ferveu nossas cabeças nesses 3 dias, né? E é um prazer nós termos aqui nessa finalização do nosso evento, né, a presença do professor Manuel Osvaldo, que, como eu estava na USP, lá ele chama carinhosamente de Ori, né? O interessante dessa discussão, né, do professor Ori, né, que é dele ter, né, aqui nas nossas discussões, né, um outro lugar de que ele trabalha dentro da teoria histórico-cultural, né, que é no ensino da matemática, né? Então, na abertura, nós tivemos uma colega nossa da psicologia, que atua na Faculdade de Letras, que contribuiu muito com a gente, né? E agora o professor Ori, né, o professor Manuel Osvaldo, com as contribuições dele, né, para essa nossa temática. Eu vou fazer aqui um currículo, né, do professor Ori. Se fosse colocar o currículo dele aqui, seria né, muitas páginas, né? Mas o professor Manuel Osvaldo é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Possui graduação em licenciatura em matemática pela USP, mestrado de ensino de ciências matemáticas pela Estadual de Campinas, doutorado em educação pela Universidade de São Paulo e é professor associado da Universidade de São Paulo, né, e realiza estudos sobre educação matemática com foco em metodologia de ensino de matemática, formação de professores e teoria da atividade, né? E fazer um destaque aqui que em torno desse enfoque da teoria da atividade, né? O professor Ori, ele orienta e orientou, né, várias pessoas, né, aqui nessa temática, inclusive colegas nossos aqui da UFG, que foi, né, orientando dele e que conversa muito com a gente aqui em torno da teoria histórico-cultural, né, que é o professor Wellington ali da matemática. E outra coisa também, com o professor Ori, na nossa conversa ali, ele falou, né, a quantidade de trabalhos que ele desenvolveu em torno dessas dimensões da ação coletiva, das orientações e dos trabalhos, dos grupos, essas coisas, né, o tanto que ele tem uma ressonância muito grande, muito importante no nosso país, né? E é com isso que eu vou passar a palavra para o professor Manuel Osvaldo. E aí, pessoal, depois dele eu vou fazer como foi incumbido aqui para a nossa parte também, né? Algumas questões para a gente não discutir hoje, porque hoje, a hora que nós terminar a mesa aqui, né, mas questões para a cabeça de vocês, para vocês ir pensando, né, para o nosso próximo encontro. Né, que o nosso próximo encontro sobre a teoria histórico-cultural do ensino da geografia, a gente tenha mais coisas que nós avançamos em torno do que está posto nesse seminário e do que será posto pelo professor Manuel Osvaldo. Professor, o senhor fica à vontade, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde, né? Bom finalzinho de tarde, final de encontro, né? É realmente um grande prazer, né, estar aqui com vocês. Eu quero ver como é que eu consigo justificar a presença de um matemático, de uma pessoa de matemática aqui no ensino de geografia, né? Mas
vocês vão ver durante aqui a minha exposição como é que eu justifico isso, tá bom? Então, eu agradeço muito essa confiança, né, e essa possibilidade de estar aqui com vocês, nesse grupo, né? Eu agradeço aqui também por essa confiança de me trazer aqui. Então, eu sou muito próximo aqui de Goiânia, não pela proximidade geográfica, né, mas eu sou de São Paulo e também piauiense, né? Eu digo que eu tenho 2 RG aí, né? O do Piauí. Quem que é o do Piauí que está aqui? Vou dizer que tem piauiense aqui, ó. Opa, tá na época do caju. Então, eu tenho vindo aqui a Goiânia por conta dessa parceria aqui com o Wellington, né, que foi meu orientando de mestrado e doutorado, e também o clube de matemática que ele tem aqui, que se tiver algum tempo aqui, uma oportunidade, a gente vai falar disso. Então, eu vou direto aqui ao ponto, né, para a gente fazer essa nossa conversa de hoje, porque eu sei que vocês devem estar cansados, né, com essa maratona que vocês tiveram aqui, né, durante esses dias, né, de discussão. Então, eu dei um título aqui, né, que é, na verdade, para a gente ver como é que expande o ensino que como eu falei para vocês, a minha trajetória é na educação matemática, mas eu vou dizer para vocês como é que é essa proximidade ou essa aproximação que nós podemos fazer a partir do ensino né? Então, como é que nós... aqui, deixa eu ver. Aqui tem um segredo aqui nesse... Ah, tá bom. Tá certo, mas não tá indo. Mas você sabe que tem uns que você aponta para lá e ele vai também, né? Agora vai. Precisa de energia. Opa! Não está indo. Agora foi. Então, o nosso encontro de hoje, é isso que eu estou dizendo. O que nos aproxima? Né? Então, essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer, porque é o que nos aproxima como professores, como educadores. Então, vocês, nós, o que a gente busca? Né? Nós buscamos compreender essa atividade que é nossa, que nos une aqui, que é a atividade pedagógica. Como é que nós damos conta de aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento sobre a atividade que é a nossa atividade principal, que é a atividade de ensino, e num conceito mais geral, o conceito de atividade pedagógica, como uma unidade entre a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem. Então, é a primeira nossa aproximação aqui para dizer que estamos todos juntos. Então, a ideia é que nós estamos todos juntos. Então, atento a esses limites, né, que o tempo nos impõe, eu pretendo centrar nesses 3 pontos aí, então, que é as razões de busca de uma teoria que fundamentam a nossa atividade, ou seja, como professor de metodologia, primeiro como professor de matemática da escola básica, depois como professor de metodologia, a busca constante, a busca permanente é por nós aprendermos cada vez mais sobre a atividade que realizamos. Então, isso é o que nós fazemos. É por isso que estamos aqui juntos, porque a gente procura compreender cada vez mais a nossa atividade. E para isso precisamos também compreender o nosso objeto, o que é a nossa atividade. E depois o desenvolvimento de nossa atividade ancorada pelos pressupostos teóricos. Então, o que é o nosso objeto, como nós realizamos e com que fundamento. Então, esse é o ponto que eu acho que todos nós aqui certamente buscamos, e por isso que nós estudamos, que é para compreender cada vez mais como é que nós impactamos os outros com o nosso trabalho.
Porque em cada profissão, o sujeito tem o seu objeto e ele procura a cada momento aprofundar o que ele faz em cada uma dos objetos que ele escolhe como sendo da sua profissão. Como é que eu me desenvolvo para aprimorar isso aqui, né? Como é que eu me desenvolvo para também... Aqui tem um torno, né, mas já numa outra dimensão, com outra tecnologia, com outro conhecimento. Aqui certamente tem um objeto em que esse sujeito está se especializando. E nós? Qual é a nossa atividade? Então, a ideia é como é que eu posso aprofundar a nossa atividade inicialmente a partir do conceito de trabalho. E aí vocês vão ver como é que daí eu vou para o conceito de atividade. Então isso aqui é muito interessante. É bom a gente fazer uma leitura dessa perspectiva de trabalho que está em Marx. Eu vou ler para vocês porque eu acho que ele é que vai dar o tom da nossa conversa hoje aqui, tá? Então diz o Marx: no fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente na imaginação do trabalhador. Então, aquele sujeito que está fazendo o pote, né, tinha já na cabeça dele que ele ia fazer um objeto que pudesse conter, pudesse ser depositado líquido, por exemplo, né? Lá no meu Piauí pode ser feijão, arroz, né? Guardado aí. Mas tem um objetivo, tem um plano para poder fazer isso. Mas ele não transforma apenas o material sobre o qual opera. Ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar a sua vontade. Então, aquele sujeito que está fazendo o pote, ele vai subordinar a sua vontade à consistência do barro, a possibilidade de mover, né, do torno para poder moldar o pote. Então, o objeto também imprime alguma coisa na minha intenção inicial. Ele tem que subordinar a vontade dele ao objeto. E essa subordinação não é um ato fortuito. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é mister a vontade adequada que se manifesta através da atenção durante todo o curso do trabalho. Bonito, não é? Isso deve ter alguma coisa a ver com o que nós fazemos. Quando eu idealizo a minha atividade de ensino, como é que eu me subordino às condições concretas, reais da ação que eu desenvolvo? Como é que na ação que eu estabeleço com o outro, eu também me modifico, eu também me conscientizo do que está acontecendo no processo da minha relação com o outro. Então vamos ver isso, atento a esse conceito, a essa perspectiva que é colocada na teoria materialista, que é as necessidades básicas e as respostas humanas pelo trabalho. Então, a partir daquele conceito de trabalho que o Marx colocou aí, nós podemos dizer tudo o que nós fazemos, tudo o impacto que nós temos sobre a natureza é feita por meio do trabalho. E, às vezes, não de uma forma consciente. Às vezes, pela satisfação imediata que não está conscientizada, mas que requer, de algum modo, um plano. É interessante a gente pegar uma lista dessas necessidades humanas e ver como é que nós produzimos respostas a essas necessidades.
Então, a necessidade óbvia é o metabolismo. A outra, a reprodução. A gente podia, quando tem um tempo bastante grande de conversa, eu vou fazendo esse levantamento dessas necessidades a partir de um diálogo entre a gente. Mas aqui eu vou fazer já essa lista aqui, que é do Malinowski, né, que é um antropólogo que fez um trabalho muito interessante. Né? Eu acho que é um dos precursores aí desse trabalho de campo mesmo, né, na relação com os sujeitos. O outro é conforto corporal, segurança, movimento, desenvolvimento cultural e saúde. Para cada uma dessas necessidades básicas, o homem construiu respostas. O metabolismo, uma resposta foi o aprovisionamento. Ou seja, aqui no nosso país, né, talvez não fique muito claro essa ideia de você fazer o aprovisionamento. Mas você pensa num lugar onde as estações são muito definidas, você precisa ter um armazenamento onde possa um aprovisionamento para o momento em que isso não for possível ser produzido, né? Então, lá no meu Piauí, a gente tem o paiol, né? Não é isso? A gente faz o paiol e põe lá o arroz, né? Põe uma azata para amadurecer no paiol, né? Então, tem tudo isso. Mas fica claro uma resposta humana aí por esse movimento. O de reprodução não é tão óbvia, né, a resposta humana, mas a ideia de parentesco foi um conceito que foi se formando muito relevante, porque isso permitiu que a gente tivesse uma diminuição das doenças por conta dos cruzamentos consanguíneos, né? Então, a ideia de parentesco foi muito importante. Conforto corporal, a resposta humana foi o abrigo. Segurança, a resposta, proteção, movimento, resposta, atividades corporais, desenvolvimento cultural, educação, socialização e saúde. Qual é a resposta? Essa eu quero ouvir. Higiene. Não é uma coisa genial, não é verdade? E é interessante, porque eu estou chamando a atenção, deixa essa por último, porque é muito interessante a gente fazer uma reflexão de como isso está presente hoje. Nós tomamos, num determinado momento em que a humanidade entra em crise, ele relembra ou ele refaz todo o seu percurso histórico de resposta a essa necessidade. Então, quando nós tivemos aquele surto lá de H1N1, lembram? Né? Vocês imaginam, há 30 anos atrás, a gente chegar numa escola e encontrar álcool em gel para lavar as mãos, né? A professora ficava dando você, né, cuidar da higiene das mãos. Então, aquilo foi um momento em que nós voltamos a ter a volta da consciência à necessidade de dar uma resposta humana, que é a de higiene. E aí a quantidade de conhecimento que foi produzida a partir da higiene foi imensa, como é em cada uma dessas necessidades básicas. Por exemplo, um exemplinho, o de conforto corporal, e ter a ideia de proteção como sendo, ou de abrigo como sendo essa resposta. E como nós saímos desde a caverna até o prédio inteligente. Tudo isso, a quantidade de conhecimento que vai sendo produzido a partir dessa necessidade básica que se estabeleceu. Então, se a gente fosse falar de cada uma delas aqui, ia levar um bom tempo, e vocês iriam vendo como é que é a produção de conhecimento humano a partir da solução de cada uma dessas necessidades. Então, aí, o homem, então, ele se constitui pelo trabalho, a partir daquela perspectiva que colocamos lá atrás, trabalho entendido como a atividade humana
adequada a um fim e orientada por objetivos. E vejam que aqui é muito interessante, porque nós vamos perceber que lá na frente, né, na perspectiva vigotskiana, nasce exatamente dessa concepção que estava lá em Marx de trabalho e que é expandida por Leontiev para o conceito de atividade. Porque aí, no conceito de atividade, eu alargo essa possibilidade de intervenção ou de realização da mediação homem-natureza pela atividade. Então, a cultura, nessa perspectiva, é a satisfação das necessidades básicas, instrumentais e integrativas. Vejam que está aqui é importante. E aí tem um conceito de cultura que está mais vinculado mesmo a essa ideia da perspectiva materialista, né? Então, a satisfação das necessidades básicas requer produção de instrumento. E é muito interessante perceber isso. Por que nós criamos instrumentos? Porque nós somos desprovidos de capacidade corpórea poderosa, como é o tigre, por exemplo, né? O meu leão, né? Então, nós precisamos criar instrumentos. E nós nos potencializamos com o outro. Tudo bem? Nós nos potencializamos a partir da nossa relação com o outro. Nós precisamos do outro para termos mais força. E nós produzimos instrumentos por conta dessa necessidade de ampliar essa nossa capacidade corpórea. E para produzir instrumento e ser lembrado pelos outros, nós precisamos da linguagem. Tinha caído? Ixi, eu nem tinha visto. Então nós precisamos do outro, ok? Tá vendo aqui, ó? Então aí a pergunta é essa: a educação escolar, sendo atividade, tem um objeto? Porque veja que eu estou centrando sempre na perspectiva de satisfação de uma necessidade. Então, nós aqui todos estamos envolvidos com a educação escolar. Temos um objeto? Como nos apropriamos dos objetos da educação escolar? Então, vamos ver a partir dessa perspectiva que a gente vem construindo, como é que nós damos resposta a essas questões. Então, o que a gente tenta fazer, né, ou vem fazendo, é a partir dos fundamentos da teoria histórico-cultural e da teoria da atividade. É claro que todo esse pedacinho inicial que eu coloquei para vocês são as bases da teoria histórico-cultural, tá? Ali no conceito de trabalho, no conceito de atividade, no conceito de mediação. Então, Leontiev, inspirado em Marx, faz essa afirmação. Veja que interessante, como tem uma semelhança incrível, apesar de ter menos palavras. O que são atividades? São processos psicologicamente caracterizados por uma meta, a que o processo se dirige, o seu objeto. Ok? Coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo. Vejam que aí não é mais o machado, a foice e o martelo. Se amplia daí o modo de como nós nos fazemos humanos pela atividade. Nós nos fazemos humanos pelo trabalho, mas numa perspectiva mais geral, estamos nos fazendo humanos pela atividade. Então, os elementos do processo de trabalho, sinteticamente, são esses. Atividade adequada a um fim, isso é o próprio trabalho. A matéria a que se aplica o trabalho, o objeto do trabalho, e os meios de trabalho, o instrumental de trabalho.
que foi o que eu vim ressaltando com vocês até aqui. Tá? Então, a educação como atividade humana, que é essa pergunta, que é isso que nos une aqui, é por isso que está aqui junto um professor de matemática, um de geografia, um de psicologia, um de filosofia, né? Porque nós vamos buscar nas contribuições das várias ciências uma resposta a isso que é da maior relevância e que enaltece a nossa profissão, né? Porque nós lidamos com o que há de mais sofisticado que o homem já fez, que é a linguagem. E nós temos, e por ser o mais sofisticado, como é que nós lidamos com ela de uma forma cada vez mais poderosa, em que ela impacte cada vez mais o indivíduo na perspectiva de que ele se aproprie da cultura humana. Então, se aceitarmos a premissa leontiaviana de que somos o resultado das nossas atividades, é de se considerar a educação como resultado do desenvolvimento histórico do trabalho. Isso aqui não é simples. Parece simples, mas não é. Até a Idade Média, né, na Idade Média, um pouquinho mais depois, os pais eles entregavam os filhos para o mestre artesão ainda muito jovem, criança, né, para que eles se tornassem artífices, se tornassem mestres, né? Então a relação ensino-aprendizagem ela era direta, era pela ação. O sujeito tinha a compreensão desde o projeto até a avaliação. Quando ele estava fazendo uma alpargata, né, um sapato, ele via todo o processo e no fim ele dizia: aqui está o sapato, está bem feito, não está bem feito, o que eu poderia mudar, o que eu posso modificar, né? Mas chegou um determinado tempo em que as famílias disseram: não vou mais deixar meu filho tão pequenininho, né, lá na oficina, internado, né? Então nós vamos inventar uma coisa chamada escola, né? E aí se separa esse modo concreto, objetivo, né, da relação do sujeito com o objeto de aprendizagem dele. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque nós lidamos com esse processo de subjetivação, né, da atividade humana e não temos, às vezes, a compreensão do seu desenvolvimento sócio-histórico. Então, ao longo da história humana, fomos acumulando conhecimento sobre os processos de ensino e aprendizagem. E em um determinado momento considerou-se relevante a organização das ações educativas. E é isso que fazemos aqui. E é por isso que essa faculdade existe, que essa universidade existe, né? A Universidade de Bolonha foi criada com essa perspectiva de separar aquilo que era um modo concreto, objetivo, né, das oficinas, né, da vivência nas oficinas, depois para uma outra dimensão muito mais afastada, né, desse processo. E aí vejam só, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando conceitos que para mim eles são fundantes da perspectiva histórico-cultural. Peguei o conceito de trabalho, conceito de atividade, e agora vejam que sacada maravilhosa. Essa do Leontiev falando. Fiel a seus pressupostos teóricos, Vygotsky não se ocupou de estudar fenômenos psíquicos entre si, senão de analisar a atividade prática. Como é sabido, os clássicos do marxismo destacaram desta atividade, em primeiro lugar, sua condição instrumental, um caráter mediado do processo laboral por meio de ferramentas. Aí essa aqui é a sacada. Vygotsky decidiu começar mediante uma análise dos processos psíquicos. Em sua mente surgiu uma hipótese. Não seria possível existir um elemento de mediação dos processos psíquicos do homem em forma de instrumentos psíquicos? E vocês todos já sabem que ele descobriu, que ele disse que sim, é o signo, né?
a linguagem. Parece ser que dá o salto qualitativo no nosso processo de compreensão das nossas atividades, daquilo que realizamos. Então, quando a gente busca os fundamentos de uma teoria, é no sentido de dizer, aquilo que eu estou fazendo tem razão de ser? Está bem do jeito que eu estou fazendo? Preciso modificar alguma coisa? E é por isso que a gente tem que buscar a teoria, que é para dar essa sustentação às ações concretas, objetivas que realizamos. Então, vou com vocês nesse caminho para ver como é que a gente justificar por que estamos juntos, porque estamos buscando essa compreensão. Então, a apropriação do cultural e os processos psíquicos superiores. Então, o desenvolvimento do psiquismo humano como um fenômeno histórico-cultural, a partir da perspectiva da pergunta que o Vygotsky se fez e aí da busca de respostas, né? Ou da construção dessas respostas. A consciência é vinculada a um sistema de signos, de significados verbais e outros. O desenvolvimento da consciência é mediado pela comunicação com outras pessoas. Por isso que nós organizamos o ensino. Por isso que nós precisamos de fundamentos teóricos para organizar o ensino. E aí, isso que é essencial, né, na perspectiva vygotskiana, de como é que nós impactamos o outro, como é que nós desenvolvemos o outro por esse processo, pela linguagem, né, pelas atividades, e pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores. As funções psicológicas superiores, combinação entre instrumento e o signo na atividade psicológica, e que envolve, em especial, consciência, intenção, planejamento, ações voluntárias e deliberadas e o pensamento. Tem sua gênese nos contextos de aprendizagem, compreendido como processos essencialmente interativos e mediados culturalmente. Possibilitam o domínio dos procedimentos e modos culturais da conduta. Então, aí está mais um elemento para nós atentarmos nesta perspectiva da organização da nossa atividade pedagógica. Como é que nós, como sujeitos em atividade, nos apropriamos das ferramentas teóricas que permitem fazer com que nós tenhamos maior impacto naquilo que realizamos. Isso é o que me mobiliza, que tem me mobilizado como professor de professor, né? Porque se eu sou professor de professor, como é que eu vou fazer com que haja uma compreensão da atividade que o futuro professor realiza? Então, aqui uma pequena síntese, né? Então, desenvolvimento do homem, desenvolvimento da cultura e sociedade por meio da satisfação das necessidades, né? Atividade cognitiva das gerações precedentes, então são base para a formação do pensamento e saber das gerações seguintes, isso está na perspectiva histórico-cultural, né? Processo de apropriação dos indivíduos, das aquisições de desenvolvimento histórico e processo de formação das faculdades específicas do homem. Como fazemos isso? Por meio da atividade, por meio do trabalho, na perspectiva da atividade. Então, uma síntese disso que eu falei para vocês até aqui, está mais ou menos aqui nesse quadro que a gente pensou. Necessidades humanas, trabalho, atividade. A perspectiva de Leontiev e Vygotsky. Porque vocês sabem que o Vygotsky foi o primeiro que tratou desse conceito de atividade. Depois, o Leontiev, o Rubinstein, né? Que aprofundaram mais esse conceito e criaram toda uma escola, né, a escola de Kharkiv, né, que desenvolveu essa perspectiva da atividade. O que é comum entre eles? A ação dirigida a um fim. Tem um objeto ideal, esse objeto ideal exige um plano de ação, esse plano de ação é feito por meio de operações
que tem os instrumentos também ligados a essas operações, e, no fim, a objetivação daquilo que estava planejado. E essa linha torta aqui tem razão de ser. O que será que ela quer dizer? Hipótese. Como? Uma falta de mania. Como? Sim, ele está dentro. Mas no planejamento também, às vezes, acontece essa linha torta aqui, não é verdade? E por que será? Conversão? Contradição? Certamente. É um elemento que está dentro do todo o processo de trabalho. Mas, na prática, tem uma coisa que dá razão de ser desse movimento aqui. São os imprevistos, né? Então, né? Ou seja, aquilo que o Marx colocou lá no começo, lembra? Eu também estou sujeito ao objeto. Eu estou sujeito aos imprevistos. E na nossa relação com o estudante, então isso fica muito claro, né? Cada um de vocês aqui já deu o primeiro dia de aula, e no primeiro dia de aula foi com um planejamento maravilhoso e que achava que ia abafar. Né? E chegando lá, alguma coisa aconteceu, ou que foi bom demais, ou então que não foi de acordo com aquilo que tinha planejado. Exatamente essa perspectiva que está aqui, né? Então, nós tínhamos um plano ideal, né? Um objeto ideal, mas diante da relação com aquilo que nós estava pensado de se objetivar, ou a comunidade, né, que dava determinadas respostas diferentes daquilo que eu tinha pensado, os instrumentos não estavam adequados ao processo de realização da minha atividade, e precisou, então, de essa objetivação que estava prevista de uma determinada forma, foi feita de uma outra maneira. Foi objetivada, mas com outra qualidade. Tá? Então, é por isso que eu fiz essa cobrinha aí. Mas viram a síntese? Né? Trabalho, atividade, tudo dirigido a um fim, como é que está sujeito às intempéries, né? As condições, né? No caso na atividade, o Leontiev chama a atenção ele vai fazer lida com o conceito de operação, que objetiva as ações, e as operações elas estão sujeitas às condições. O meu tempo é pequeno, mas eu gosto de contar historinha, tá? Eu vou falar, como é que está meu tempo aí? Como é que é seu nome? Alice, como é que está meu tempo? Quanto foi? Quanto é que está meu tempo? Então vai dar tempo de contar a minha historinha. Então, se vocês forem lá na história da ciência e vão ver na história da arte, né, na história do Davi, do Michelangelo, vocês já devem ter visto, o Davi ele está meio apoiado num pé, assim, né? Porque é o seguinte, o Michelangelo, ele pegou aquele mármore para fazer o Davi, ele estava encostado há uns 20 anos. Então ele tinha um plano ideal de fazer aquela imagem, aquela escultura, né? Então tinha os seus instrumentos, né? Estava tudo organizado. Quando foi fazer os instrumentos, certamente ele teve que adaptar e refazer os seus instrumentos em função da dureza do mármore, ok? Então, os instrumentos foram
reorganizada a partir da sua relação com o objeto. Quando ele estava terminando lá, ele viu que tinha uma falha no mármore. E como tinha uma falha no mármore, ele tinha que mudar a posição da escultura. Então, aquilo que o velho Marx colocou lá no começo, depois no conceito de atividade, está presente aí. Ou seja, o objeto se impôs, né, ao sujeito. Só que nessa imposição dá a possibilidade dele fazer uma reflexão, rever os seus materiais e generalizar o uso desses materiais para uma outra situação, ok? Não é uma coisa bonita, né? É bonito, né? E está cheio disso em tudo que fazemos. Só que a gente faz isso de uma forma inconsciente. Mas nós, da educação, né, temos esse privilégio, né, de sermos chamados a cada momento a esse processo de reflexão, né? Então, aí está a estrutura da atividade, né? Então, a atividade dirigida por um motivo, né, implica em ação, operação. As ações, elas são orientações do objetivo e as operações, elas são reguladas pelas condições. Isso aqui é interessante, isso é muito interessante, porque é geralmente aqui onde está um grande problema dos nossos planejamentos, né? Eu, lá no trabalho, às vezes, lá na faculdade de educação, às vezes a gente tem um laboratório de matemática, a gente chega ao professor e diz assim: Ori, tem alguma novidade aí? Eu fico muito bravo. Não, estou brincando. Mas aí claro, me chama e me permite uma reflexão. Eu posso apresentar uma novidade para esse professor? Só dizer, tem aqui uma ampulheta que é legal para o controle do tempo. Ou tem aqui o ábaco que a gente usa para mostrar o sistema de numeração. Não é novidade, mas ela pode ver como uma novidade para o ensino. Só que, sem a compreensão da estrutura da atividade de ensino, aquilo é apenas uma novidade, né? Então, sempre chamando a atenção de que é preciso ter essa compreensão geral dos processos humanos de produção do conhecimento e de apropriação do conhecimento, né? Porque senão vira modismo, que é o que está sempre muito cheio. Bom, então, o que estamos constantemente trazendo aqui e aí para responder aquela pergunta se a atividade de ensino, se o ensino é uma atividade, eu estou correndo e caminhando vocês para esse beco. Estou caminhando sempre. Vocês percebem que a orientação da minha fala é no sentido de que resposta eu vou dar a essa pergunta. E eu espero que a minha curvinha não esteja tão torta. Daquele meu objetivo, né? Então, cultura, educação escolar, como é que fazemos isso? Pela atividade pedagógica, é a ação dirigida a um fim, ou seja, tem um objeto ideal, que é a apropriação de um conceito, tem um plano de ação, e esse plano de ação, como é que ele é executado? O instrumento, que são outros conceitos, esse é o nosso instrumento. Operação, que é o conhecimento real, né, do que eu já tenho, né, e como é que eu vou juntando isso. Aqui tem a coisa que, se a gente fosse discutir, levaria muito tempo, mas é só para vocês verem como é que a gente vai juntando esses conceitos. Aqui tem o significado, né, que são os outros conceitos que eu já tenho, o modo como eu me aproprio dele, que está mediado também pelo sentido pessoal que eu tenho, né, daqueles conceitos, né? Então, quando eu falo para os meus conterrâneos aqui do Piauí, está na época do caju, quer dizer, se estabelece aqui uma identidade, uma história que nos aproxima pelo sentido pessoal que foi desenvolvido na minha relação cultural com o Piauí, que lembra do caju como sendo uma coisa muito especial.
Então, o sentido pessoal está aí nessa minha história. Quando o aluno com quem nós estamos lidando, com cada um de vocês aqui, a minha fala está sendo compreendida de uma determinada forma a partir da história pessoal, a partir da perspectiva que tem em relação àquilo que veio fazer hoje aqui. Então, tudo isso está presente nessa nossa relação. E aí, a objetivação, ou seja, o novo significado, depende desses elementos que estão presentes na relação de um sujeito com o outro. Pelas histórias que cada um tem, pelo conhecimento que cada um tem, pelo modo como lida com esse conhecimento, pela perspectiva política, pelo projeto que tem. Tudo isso está presente nessa relação de como nós vamos possibilitar essa apropriação. Então, é na atividade coletiva que os sujeitos se apropriam de significados culturais e criam um sentido pessoal sobre o que realizam. É muito interessante, falando desse negócio de sentido pessoal, né? Eu fui dar um curso lá em Medellín, na Colômbia. E aí, quando eu entro no campus, quem me espera bem na entrada do campus é um grande pé de manga, uma grande mangueira. Aquilo foi uma coisa tão boa para mim, gente. Foi tão legal, sabe? Eu entrar ali, parece que eu estava entrando no Piauí, lá em Terezinha. Não, é muito interessante. É muito interessante. Eu estou falando de coração. Como foi legal, sabe? Chegar naquele lugar e ter aquela árvore ali, né? Então, da outra perspectiva, outro modo, né, de ser recebido, né? Eu brinquei com eles. Puxa vida, não precisava uma recepção melhor que essa, né? Mas é isso, né? Só que eu queria ressaltar aqui essa imagem do trabalho. Você sabe que eu tenho o nome da pessoa, mas eu esqueci de colocar aqui, do autor. Bom, aí vem o conceito de significação. Então, que eu trago daqui, é na atividade coletiva que os sujeitos se apropriam de significados culturais e criam um sentido pessoal sobre o que realizam. Então, aí vem esse conceito de significação, que é outro pulo naquilo que eu venho trazendo para vocês. Para a gente poder falar do conceito para defender a nossa tese. Ele diz assim, psicologicamente, a significação é a entrada na minha consciência, mais ou menos plenamente sobre todos os aspectos, do reflexo generalizado da realidade, elaborada pela humanidade e fixado sob a forma de conceitos, de um saber ou mesmo de um saber fazer, modo de ação generalizado, norma de comportamento, etc. Então, vou brincar um pouquinho, só os piauienses vão saber responder. Né? Eu digo assim, fui à feira, comprei bacuri, botei no jacá, coloquei no jegue e fui-me embora. Não, antes do jacá eu coloquei no cofo também. Botei no cofo, depois botei no jacá. Então, percebem aqui o que é a significação? Então, os piauienses vão dizer o que é. O que eu disse com minha frase? Fui à feira, comprei bacuri, botei no cofo, pus enchi no jacá, botei no jegue e fui embora. Você não é piauiense. Não. Sabe quem me responde assim? Os gaúchos. Bacuri aí mas a pessoa sair na feira, comprar a criança, botar num cofre e aí depois botar no jacá e ir embora, não tá bom não, né? Não se compra criança na feira. Mas então, tem isso. Mas aí você compra leitão, põe no cofre, depois põe
leva embora. Bom, mas não é bacuri, é bacuri. Bacuri, esse que você está dizendo. Bacuri lá no sul eles chamam criança, né, também. Que outro piauiense que... Você não sabe o que é bacuri, cara? É, bacuri, do Pará, rapaz, que concorre com o cupuaçu, né? E tem uma briga danada, porque a gente acha que o suco de bacuri é melhor do que o de cupuaçu, e os paraenses dizem que não, né? Mas tudo isso é o processo de significação. Estão entendendo? Entenderam? Então, o bacuri é uma fruta, pode olhar no Google aí, pode olhar. O sorvete de bacuri é uma delícia, né? Que foi a rainha quando veio aqui, lembra dessa história, né? É a minha também. Bom, então, vejam, é um processo de significação. Psicologicamente, a significação é a entrada na minha consciência, mais ou menos plenamente, sobre todos os aspectos, um reflexo generalizado da realidade elaborada pela humanidade. Então, o bacuri é uma fruta. A gente costuma mesmo ir na feira, comprar, botar num cofre, porque não existia as sacolas de plástico, era feito de coco de palha de babaçu, né? Botava bolinho no jacá, que é de taboca, feita de taboca, né? E, então, sendo da cultura piauiense, isso entra na minha consciência de uma forma organizada e me permite dialogar com os meus piauienses da minha época. Os jovens não conseguem. Brincadeira. Bom, pois é, exatamente. Mas esse conceito de significação, estão percebendo como é que ele entra na minha relação com o estudante? Quantas vezes eu falo uma frase dessa na aula e quantos não vão entendê-la? Né? Ou seja, o ensino de cada uma das disciplinas, quantas vezes eu falo, fui à feira, comprei bacuri. Tem uma piada do João Cláudio, né? João Cláudio é um humorista piauiense, né? Que ele diz que o sujeito chega lá em Teresina, em São Paulo, aí tem um cara, ele morto de fome, coitado, né? Chega lá e vê um cara assaltando o outro. Mãos pro alto, não se mexa. Se mexer, seu corpo vai virar uma peneira. Aí o cara vai, entrega o dinheiro. O cara, é fácil. Vou lá, né? Aí diz, não segura, mão para riba. Se bulir seu corpo, vai virar uma arucamba. Então, claro que ele não ganhou dinheiro nenhum nesse dia, né? Pensa o chileno não aprendeu. Mas é isso, para vocês verem o conceito aí de significação, né? Bom, então, o homem como ser cultural, né, como acabamos de ver, né, buscou compreender como a cultura torna-se parte da natureza humana e faz nesse processo de investigação da origem, do curso de desenvolvimento do comportamento e da consciência, a compreensão dos fenômenos psicológicos enquanto mediações entre a história social e a vida concreta dos indivíduos. Agora eu vou andar mais um pouquinho mais rápido, não vou mais contar nenhuma piadinha, não. Mas é tudo parte da compreensão do conceito, vocês entenderam, né? Então, aqui tem esse conceito, um aluno meu fez essa representação que eu achei muito interessante para falar da zona de desenvolvimento proximal. Eu acho que só a imagem já dá conta, né, desse conceito, né? Então, nível de desenvolvimento real, determinado pelo que o sujeito consegue resolver sozinho, e o nível de desenvolvimento potencial, que é determinado pela resolução de problemas pela criança com a colaboração de outras pessoas, não só da criança, mas qualquer pessoa, né? Esse conceito foi muito importante, talvez seja o mais utilizado, ou utilizado não, mais falado, né,
não sei se utilizar de uma forma consciente, naquilo que nós fazemos na atividade pedagógica, mas é uma grande contribuição Vygotskiana para a atividade pedagógica. Então, o conhecimento como necessidade, que é o que a gente veio tratando até agora, a atividade pedagógica e a educação escolar como condição de apropriação do conhecimento teórico. Aquilo que nós falamos lá atrás da necessidade de você criar um espaço, a sociedade viu como sendo da maior relevância criar um espaço onde fosse possível a apropriação do conhecimento, e principalmente do conhecimento teórico, de modo porque esse é diferentemente do conhecimento cotidiano, que me dá a potencialidade de atuar de uma forma científica, de me apropriar de uma forma científica dos fenômenos. Né? Eu costumo dizer, se o Benjamin Franklin tivesse acreditado que o curisco... Você sabe o que é o curisco? Não? Então, o curisco é o seguinte, isso é verdade, hein? O curisco é uma machadinha, quando tem esses relâmpagos assim, dá aquele raio, cai uma machadinha e ela enterra no solo 7 metros. Cada ano, ela sobe 1 metro. No 7º ano, você pode ir que você encontra a machadinha lá, perto daquela árvore. Se o Benjamin Franklin tivesse acreditado nisso, ele não teria inventado o para-raio. Certo? E é claro que tem algo de aceitável. Ora, se racha uma árvore, deve ser algo muito duro, não é verdade? Então deve ser uma machadinha. E como eu não vi, é porque ele deve ter se enterrado, né? Deve ter ido lá para... E aí, claro, depois de 7 anos eu não vou voltar lá mesmo. Eu vou saber, né? Então, esse é o conhecimento cotidiano, o conhecimento empírico, vamos dizer assim, um exemplo. E que ele não me permite fazer com que eu tenha a produção de conhecimento de uma forma teórica e generalizável, né? Que possa ser generalizada. Então, o Engels, quando escreve lá na Dialética da Natureza, ele dá um exemplo do domínio da energia, né? Que vai desde a percepção de que passando uma pedra na outra sai o fogo, né? Até você chegar à máquina a vapor. E é só quando você tem o domínio desse conceito de transformação da energia é que você pode produzir daí a máquina a vapor. E daí a transformação de outras energias, por exemplo, a criação da hidroelétrica, né? Porque aí eu tenho a compreensão da transformação da energia. Então, pegamos aqui o Davidov também como uma contribuição relevante, diz: o objeto do educador exige que esse se dedique à aprendizagem sobre a docência, que possibilite o ensino para a apropriação da linguagem como ferramenta para a apropriação de conceitos que são fundamentais para as atividades de estudo. Nessa, segundo Davidov, o principal objetivo é a apropriação do conhecimento teórico, por isso que eu fiz essa referência. E para isso, que isso aconteça, faz-se necessária a linguagem escrita como operação na ação de apropriação de conceitos. Então, como nos apropriamos do objeto da educação? Meu quadro não ficou bom. A ação educativa em sala de aula toma dimensão de atividade quando conseguimos desenvolver no sujeito um modo geral de apropriação da cultura humana, um modo geral de resolver problemas autênticos. Eu vou conduzindo vocês para uma proposta, para uma leitura, a uma perspectiva da apropriação desses fundamentos da teoria histórico-cultural para a minha atividade. Eu poderia ter feito isso com o construtivismo, com o behaviorismo, mas estou fazendo a partir de uma concepção de como compreendo os processos humanos de se tornar humano.
a partir da perspectiva materialista. Esse é o processo da atividade pedagógica. Então, a apropriação é a reprodução pelo indivíduo das aptidões e funções humanas historicamente formadas. Então, quando eu me aproprio do conceito de número, né, eu estou me apropriando como indivíduo, né, dessa generalização, né, do processo de controle das quantidades que foram historicamente formadas. Tá? Então, o processo interpessoal, ele transforma-se em processo intrapessoal, tendo como contexto as relações estabelecidas entre os sujeitos historicamente constituídos, campo por excelência da mediação. Eu não estou dando um conceito de mediação, mas vocês vão vendo como é que ele vai aparecendo em cada um desses elementos que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, é muito interessante. Eu tenho um autor que escreveu Números, a história de uma grande invenção, chama Jorge Ifrá, onde ele vai mostrar como é que é o processo de compreensão das quantidades, desde a relação de um sujeito com outro para poder levar os animais para pastar num lugar porque não tinha mais pasto onde ele vivia, né? E aí ele tem que controlar a quantidade de animais que vai para o pasto e depois as que voltam. Aí surge a necessidade de uma representação, de algo que represente o animal, mas que não é o animal. Então, as pedrinhas, né? E a partir da contagem das pedrinhas, quando aumenta os animais, ele precisa fazer a troca de 10 pedrinhas por uma pedra com furo, por exemplo. Então, aí já tem a ideia de agrupamento. E vai. Depois ele precisa colocar tem um intermediário, que é uma espécie de dono do cartório, né? Que faz a intermediação com o vaqueiro e o dono do gado, e marca no pote a quantidade de pedrinhas com furas, pedrinhas sem fura, a quantidade de cone, que tudo isso é associado a quantidades. Depois, muitos anos depois, isso é pesquisa, tem pesquisa, mostra que o sujeito não guardava mais no pote, ele só marcava no tablete. Você vai nos museus lá na Europa, você vai ver os tabletes de contagem, né, que mostra esse processo de controle das quantidades. Aí eu costumo brincar com meus alunos, eu digo assim, só que hoje não tem mais os tabletes, tem os tablets. Mas todo esse processo, ele sintetiza, ele está ali. E a contagem, todo o processo que nós vivemos hoje, né, da sofisticação, né, do tecnológica, vem lá do 1 e o 0, da base 2. O aceso e apagado, o com corrente e sem corrente. Tudo isso é dessa base, é desse sistema de numeração. Tá? Claro que daí é para gente, muita gente não entendeu, né? Porque não é da matemática, né? Mas é só para vocês saberem que tem uma história. Bom, então o que nós acreditamos? Que a organização coletiva do trabalho configura-se como um diferenciador da qualidade das próprias relações de trabalho, apresentando-se como uma possibilidade de gerar e gerir na escola uma unidade produtiva na qual o coletivo escolar supera a alienação. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei lá atrás que nós somos muito fraquinhos. Nós precisamos do outro. E nós precisamos do outro para legitimar as nossas ações. Se não tivesse o outro, eu não teria inventado nada. Para quê? Não preciso mostrar nada para ninguém. Né? Então, não preciso de amplificar as minhas ações. Né? Então, é por isso, eu estou carregando vocês para esse beco. Então, pensar os modos de aprendizagem docente implica necessariamente pensar o movimento de fazer atividade de ensino e, ao mesmo tempo, o movimento de se fazer professor. Por quê? Porque o homem se faz em atividade. Está lá atrás no conceito de trabalho. Está lá atrás no conceito de atividade. Ok?
Então, vejam que é a síntese que a gente vai fazendo. Então, o desenvolvimento profissional dos professores necessita vincular-se com as escolas e seus projetos, porque ali é onde está o meu conceito de verdade. Ali é onde eu posso legitimar as minhas ações. Então, pode-se afirmar na atividade pedagógica, acesso à escola, possibilidade de mudar as qualidades do sujeito, mas, aí é do Vygotsky, tá? Não qualquer escola, qualquer ensino ou qualquer atividade pedagógica. Educação de qualidade. O bom ensino, né, é aquele que promove o desenvolvimento. Só isso eu posso, é desse modo que eu posso fazer um questionamento que não é em qualquer atividade, não é qualquer atividade pedagógica, mas é aquele que faz o bom ensino. Então, uma proposta que nós temos realizado, né, isso aqui eu coloquei lá no comecinho a minha vinculação a um grupo, né, que é o GEPAP, que é o Grupo de Estudo sobre Atividade Pedagógica, Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica. Então, lá nós temos desenvolvido essa perspectiva que nós chamamos de atividade orientadora de ensino. Então, a organização do ensino, ela então precisa atenção à complexidade, atividade educativa como mediação, e aí nós defendemos a atividade orientadora de ensino, e fazemos isso a partir do que nós chamamos de situações desencadeadoras de aprendizagem, que contempla a historicidade e os nexos internos do conceito. Vou dar um exemplo. Então, para a situação desencadeadora, a gente fala para as crianças, olha, lá no Nilo, quando tinha as cheias, o faraó dava uma corda para um sujeito lá que ele tinha um emprego, que era um estirador de corda. E ele ia ver se o Nilo tinha comido uma parte das terras que tinham sido arrendadas. Se tinha passado um tanto das terras lá, ele media com a corda e levava para o faraó, dizendo quanto que tinha que ter de desconto dos impostos. Ora, só que, então a situação que a gente coloca para a criança é essa. Como é que ele vai comunicar para o faraó a quantidade de terra que o Nilo invadiu, tá? Ou que serviu de vazante, né? Quando o estirador de corda vai medir, tem um determinado momento em que não cabe uma corda inteira. Então ele precisa subdividir a corda. Precisa de novas unidades de medida. E aí cria-se um conceito de fração. E aí, a gente pode desenvolver isso, né? Aí a gente pode depois colocar para as crianças, mas o faraó só sabia contar de 10 em 10. Então que eu vou usar então o décimo. Aí ele só consegue entender isso no ábaco. Aí ele vai entender direitinho o que é a unidade, o que são os décimos e a parte inteira, né? Então, são essas situações desencadeadoras que estão eivadas da história, né, da humana, que vão me dar essa possibilidade de compreensão. A outra são os modos de ação, que são os princípios da atividade em comum, conjunto de fatores de eficiência, ações e operações de atividade pedagógica. Eu peço a vocês um pouquinho de paciência, porque eu devo ter passado do meu horário, mas é porque eu contei umas piadinhas. Mas a gente vai cumprir. Vocês estão doidos para ir comer pizza? Tá? Mas é importante ter essa compreensão, para vocês verem como é que eu queria mostrar para vocês como é que eu, como professor, como educador, tomo por base uma determinada teoria e como é que eu daí construo uma perspectiva para aquilo que eu estou realizando. Tá? Então, essa é aqui a nossa proposta. Então, outra, que é o controle da aprendizagem, é a intervenção no campo da linguagem oral e escrita, e vai aí pelo movimento dialógico do conceito. Então, esse exemplo que eu dei do estirador de corda,
fica claro como é que se estabelece na classe essa relação com o outro, de modo que haja essa compreensão. A gente tem, inclusive, um grupo chamado Grupo de Situações Encadeadoras de Aprendizagem, que depois, que tem gente de várias partes do Brasil estudando isso e criando situações encadeadoras. Então, mais uma síntese para mostrar o porquê da atividade orientadora, né? Então, conhecimento na atividade educativa. Situações encadeadoras de aprendizagem. O que está em jogo? O professor em atividade de ensino e o estudante em atividade de aprendizagem. A atividade orientadora de ensino, o que ela faz? Ela traduz em conteúdo os objetivos sociais, atenção às diferenças individuais, por isso que tem que dar atenção àquela curvinha lá, né, a retinha que não é curva, que é curva, né, a reta curva. Então, exatamente porque nós estamos dando conta das diferenças individuais, as particularidades do problema colocado em ação e os vários conhecimentos presentes no ambiente educativo, como foi o que nós ensaiamos aqui, quando eu fui perguntando o que era a resposta à atividade saúde, né, a necessidade da saúde, né, e como foi ir à feira comprar bacuri, né, questão do significado, tudo isso está presente nessa perspectiva que a gente está trazendo para vocês. Então, o que é a atividade orientadora de ensino? Ela se fundamenta nesses pressupostos da teoria da atividade e, portanto, tem como elementos necessidade, motivo, ações ligadas aos objetivos, às operações e condições. Seus sujeitos são os professores e os alunos. Pressupõe a existência de um problema desencadeador de aprendizagem e permite a interação entre os sujeitos enquanto solucionam um problema coletivamente, mediado pelo conteúdo e atribuindo sentido às suas ações, enquanto se apropriam do significado da experiência da humanidade. Está sempre sujeito à transformação, por isso eu fui fazendo aquele paralelo da atividade de trabalho, né? Mediado pelas necessidades, motivos e objetivos, se alteram. É elemento de formação do aluno e também do professor, e considera o movimento lógico histórico do conceito e mobiliza para a formação do pensamento teórico. Por que vocês acham que é elemento de formação do aluno e do professor? Eles aprendem, né? Estão em interação, o conceito, quero elevar. O professor também eleva quando ele ensina. Então, ele precisa organizar intencionalmente a sua atividade, senão não tem esse processo. Ele vai ficar muito chateado na sua relação com os alunos, aqueles que dão trabalho, aqueles caras chatos do fundão, né? Então, é preciso ter um plano ideal. Aquilo que eu coloquei lá atrás, é preciso ele estar em atividade. E aí é que tem, do mesmo jeito que foi lá o Michelangelo fazendo o Davi, né? É isso que você está dizendo. Nesse processo de interação, pela reflexão, eu vou reorganizar, eu vou redimensionar a minha ação, redimensionar os meus instrumentos, de modo a buscar otimizar a minha atividade. Então, essa é a perspectiva. Então, nesse exemplo que eu dei do estirador de corda, fica muito claro, né, que como é que, na relação que ele estabelece com o aluno, o quanto ele precisa ter o domínio da história da matemática, como precisa ter o domínio da geografia, o domínio da química, o domínio, né, da língua portuguesa, para poder organizar a sua atividade de ensino. Então, a situação desencadeadora de aprendizagem deve proporcionar ao estudante a necessidade de apropriação do conceito, de modo que suas ações sejam realizadas em busca da solução de um problema que mobilize para a atividade de aprendizagem, que é a apropriação naquele conceito que a gente colocou lá. E a gente tem enfatizado essa questão da gênese do conceito. Então, nesse exemplo do estirador de corda, ali está a gênese do conceito, a necessidade de nos apropriarmos
do comprimento. Então, lá no meu Piauí, né, a gente, quando vai fazer a roça, né, você usa a braça. A braça, ela é uma vara, geralmente uma vara de coco de babaçu, né, da palha do coco de babaçu, que vai aqui do dedão até o dedo médio aqui, né? Claro que, deixa eu ver uma coisa aqui. Vem aqui, ó. Raul, vem cá. Aí o que eu vou lá, o Raul vai medir a terra dele, põe a braça para cima. Sacanagem, né? Então, claro que daí precisa de unificar os conceitos, de unificar, aliás, a medida, coisa que o homem foi fazer na Revolução Francesa. Foi fazer na Revolução Francesa. E aqui no Brasil levou mais de 100 anos para poder se unificar o sistema único de medida. O homem é um bicho devagar. É verdade, gente. É muito devagar. Para poder chegar numa coisa que realmente... E quem que fez isso? Quem fez isso foi a apropriação dos meios de produção, o comércio, tudo isso. Né? Ou seja, cada vez mais foi ficando centralizado, né, o domínio, né, dos meios de produção e da riqueza, né? Então, daí a necessidade de você organizar um sistema de medida. Gente, é que a gente às vezes não tem essa reflexão, né? Mas até muito pouco tempo, a gente chegava na padaria e dizia, me dá meia dúzia de pães. E você comprava meia dúzia de pães, por unidade. Precisou aparecer o sistema de medidas, né? Pesos e medidas, para poder, né, dizer não. Tem gente colocando bromato, e aí aparece um pãozão desse tamanho, né, com o mesmo valor do pãozinho pequenininho, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Pela medida da massa, né? Pelo peso. Então, aí é pelo peso. Até pouco tempo, e muita gente nas redondezas compra banana por dúzia. Vai no açaí, né? Tem um açaí aqui. Vai no açaí, o cara não vende por dúzia. Ele vai vender por peso. Então vejam, são coisas recentes, muito recentes, né? Em que a gente vai adquirindo, né, a consciência de que é necessário outro tipo de controle para isso, né? Então, o ensino, a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem, para nós, é feita mediada pela atividade orientadora de ensino. E aqui, eu não fiz um slide disso, né, mas lá todo mundo deve conhecer aqui o livro do Leontiev, Atividade, Consciência e Personalidade. Vocês conhecem esse livro? Estão lendo? Isso é um livro brilhante, né? Um livro realmente muito interessante. Não é porque eu fiz o prefácio, não. Não, mas foi realmente uma coisa que me marcou muito, né? Me marcou muito. E lá no Leontiev, está meio escondidinho, mas tem um conceito que eu abracei aqui nesse conceito de atividade orientadora de ensino, que é o conceito de mediação. O Leontiev diz assim, quando eu estou em uma atividade que objetivo essa atividade, por exemplo, quando eu estou numa oficina que faz o sapato, que no final eu olho para o sapato e vejo que objetivei a minha atividade, o que está presente no sapato é a atividade. É toda a história de fazer o sapato. É todo esse movimento.
com meus instrumentos, com meu plano, com material. Então, a mediação é a atividade. É bonito, né? É bonito. Então, a atividade orientadora de ensino, ela coloca em movimento esse plano ideal da atividade, do professor em atividade, o plano do aluno que diz assim, poxa, esse cara vai me ensinar alguma coisa que parece que é legal, né? Eu estou aqui, cheguei 7 horas da manhã, vou sair daqui meio-dia tendo aprendido alguma coisa. Desgraça, né? Às vezes não sai nada, né? Mas essa é a esperança dele. E quem coloca em movimento essas duas sujeitos aqui, as pessoas que estão ali na sala de aula, é todo um processo que está desencadeado pela situação desencadeadora de aprendizagem que se colocou presente naquele momento. Ou, naquele momento não, no dia anterior, nos outros dias, na história, né, desse professor que colocou em movimento a sua atividade a partir daqueles pressupostos que eu coloquei ali anteriormente. Então, as ações do professor em atividade de ensino: eleger e estudar os conceitos a serem apropriados pelos estudantes, organizá-los e recriá-los para que possam ser apropriados, organizar o grupo de estudantes de modo que as ações individuais sejam providas de significado social e sentido pessoal na divisão do trabalho coletivo, e refletir sobre a eficiência das ações se realmente conduziu aos resultados inicialmente idealizados. Vejam, aqui quem sustenta isso são esses pressupostos que eu acabei de colocar para vocês. Tá? É claro que se a gente fosse demorar em cada uma delas, a gente não iria comer a pizza. Por isso. Então, a atividade orientadora de ensino, nessa perspectiva, é mediação, tem fixado as operações de trabalho historicamente acumuladas e é objetivação do ensino. Então, esse movimento que está colocado aqui, primeiro, aquilo que a gente falou do conceito de atividade, a gente já falou dele aqui. Depois, orientadora, porque conduz intencionalmente ao desenvolvimento. E ensino, porque trata-se de organizar os objetos da atividade humana que sintetizam os modos gerais de ação em relação a essas atividades e que possam contribuir para a formação humano genérico em cada sujeito. Ou seja, como nós vamos nos tornando sujeito na relação com o outro. Ou como nós vamos nos tornando humanos na relação com o outro. Então, nesse sentido, o currículo ele é mediado pela atividade de ensino e pela atividade orientadora. Ou seja, aquilo que os nossos colegas da academia também, né, e que estão a serviço, né, vinculados a alguma secretaria ou ao Ministério da Educação, dizem que é o currículo, na verdade, quem o operacionaliza, quem o realiza é a atividade que o professor desenvolve. E é por isso que nós devemos ter o maior respeito por nós. Porque nós somos esses sujeitos que concretizam um projeto. E às vezes estamos concretizando um projeto que não é o nosso. E é por isso que nós devemos tomar consciência das ações que estamos realizando, daquilo que nós estamos produzindo. Então, e as condições objetivas, mais uma vez, elas determinam as nossas ações. Então, é claro que nós não vamos discutir, que vocês já devem ter discutido ao longo dessa semana, o que é o significado da escola hoje, como é que a burocracia tem influenciado, como é que a inteligência artificial tem impactado, como é que tem tanta coisa aí que poderíamos discutir, mas é só para vocês perceberem que tem esse movimento. Atividade de ensino, conceito, significado social, sentido pessoal do professor, motivo, atividade de ensino, conceito, significado social, sentido pessoal do aluno. Aqui nós estamos tendo uma luta incrível dentro da sala de aula. É aqui, né? Porque o modo como chega
para o estudante hoje aquilo que ele acha que é conhecimento, entra em contradição com uma perspectiva que muitos de nós temos sobre o modo como é se apropriar do conhecimento. Que não é só... às vezes, meus alunos de matemática ficavam chateados quando eu tinha que ler um texto. Porque diziam, mas professor, lá na matemática nossos textos têm 4 linhas, 5 linhas, né? Aqui você tem que ler um texto, né? Grande, de 10 páginas, 15 páginas, né? E você imagina hoje com o WhatsApp, né? Como é que tá? E agora nem mais o WhatsApp, os emojis, né? Essa é mais uma historinha para vocês. Eu fui fazer uma consulta, eu vi que foi uma consulta com o homeopata, né? E aí ela mandou, eu perguntei para ela como é tomar um remédio, né? E quando eu abro o WhatsApp, tem umas 3 coisas lá marcadas assim, meu Deus, que diabo é isso aqui? Como é que eu vou tomar esse remédio? E aí aí eu ligo para ela, não, você não viu? São 3 gotas. Ela tinha só feito as 3 gotas. Então, coitada, né? Lidando com um dinossauro aqui, né? Querendo que eu compreendesse os emojis lá, né? Que era as 3 gotinhas. Realmente eu fui olhar e não é que é mesmo? Então, naquele momento, eu adquiri o significado. Tive que falar isso para ela. Ela não me deu desconto nenhum, né? Mas eu... Fala. Interpretação são várias, mas o caso dela era completamente. Exatamente. O caso dela, porque ela lidava com isso de uma forma sistemática. E para ela, ter feito ter pego da internet as gotas, né, e colocado lá, eu ia entender, porque claro que eu sou um cara que olha a internet e compreendo os emojis todos, né, da vida. E de vez em quando eu faço esses erros. O cara faz uma outra interpretação. Viu? Teve uma série aí, né, de adolescência, não sei se vocês viram, né? Muito interessante, nada, porque mostra exatamente isso, coisa que os pais nunca imaginavam qual era o significado daqueles emojis que estavam ali, né? Entanto, estava tendo um maior impacto. Bom, está acabando. Então, ensino, atividade de ensinar, já mostrei isso aqui, né? Atividade orientadora de ensino. Então, aqui, o modo de produção do conhecimento que vai se tornando em conteúdo escolar é que pode dar o sentido do que deve ser estudado. O processo de significação é que propicia a construção do significado social do conhecimento. É este movimento de fazer com que os sujeitos se apropriem desse conhecimento que vai permitindo a construção do tecido social que é feito da solução de problemas que são humanos e, por isso, carregam a humanidade nos seus conceitos. É histórico-cultural, é atividade. Acho que eu quis que acontecesse isso aí, eu quis fazer essa síntese aí. Espero que eu tenha dado conta disso. Tá? Então, essa compreensão do modo como nós produzimos conhecimento pelo trabalho em atividade, né? E como é que vai acontecendo esse processo de significação, como eu fui dando esses exemplos para vocês, eles são histórico-cultural. E eu só adquiro isso pelo trabalho ou em atividade consciente, em atividade planejada, em atividade sistematizada. Então, assim espero ter cumprido o que foi estabelecido como propósito nesse nosso encontro ao abordar as razões de busca de uma teoria que fundamente a nossa atividade, ou seja, ser sujeito da atividade, o objeto de nossa atividade, ou seja, o que possibilita o desenvolvimento dos que a realizam, que como é que nos tornamos professores, como nos tornamos artesãos, né, como nos tornamos
médico, engenheiro, né? Tudo isso está por conta disso. O desenvolvimento de nossa atividade é ancorada nos pressupostos teóricos e metodológicos escolhidos. Os polos, né? Pela a Dávila lá, vocês que conhecem sabem que pode estar né, que existe perspectiva de mediação que está. Mas dentro da teoria cultural nós sabemos que essa relação ela é uma relação de conflitos entre o sujeito e o objeto, né? Entre a atividade do professor e a atividade do aluno, né? E a superação para isso é dar conta das contradições que estão expressas nessas duas posições, né, dentro desse contexto das coisas que você observa numa sala de aula. Outra coisa também está no contexto de entrevistas que nós fazemos com os nossos professores na sala de aula, né? Da mesma forma, a relação professor e pesquisador é uma relação de conflitos, né? E quando vai se trabalhar, eu gosto muito de usar um texto do Bourdieu que se chama Compreender, que está naquele livro A Miséria do Mundo, né? Que mostra essas dimensões dessa relação conflituosa entre sujeito e objeto no ato da pesquisa. E quando eu vou elaborar meus instrumentos de pesquisa e quando eu vou efetivar essa questão da pesquisa, essa ideia do conceito de mediação, ela tem que se fazer presente, né, naquilo que eu estou planejando, né, de se entrevistar, né, mas também naquilo e na relação que eu estabeleço na hora da entrevista, né? Porque vocês acham que na cabeça dos professores que ficam sendo entrevistados por nós, aquilo é tranquilo na cabeça dele, né? Ele fica lá, acho que pensando assim, meu Deus do céu, agora o que eu respondo, né? Ai, meu Deus do céu, eu conheço a Lana, né? Por que eu vou ficar falando da Lana? Né? Qual que é? E às vezes, se você não tem essa dimensão desse tipo de relação que é conflituosa, né? Você não tem a dimensão, né? Dos elementos que estabelecem essa ação mediadora, né? Entre o objeto e a cabeça do professor, entre o pesquisador e o professor, entre o pesquisador e o seu objeto e a entrevista como a dimensão também simbólica, né, dessa relação. Ok, vamos lá? O que é isso aí? Uma outra coisa que também é muito comum nas nossas pesquisas, e o Lebesgue é uma dimensão muito presente nas pesquisas que nós realizamos, né? É a dimensão da pesquisa colaborativa, né? Em que aí é aquelas coisas que nós tenha uma relação com o professor e o pesquisador, né? Na ação de trabalho, na atividade que se pretende resolver, né, naquela pesquisa, né? E muitas das vezes o resultado dessa atividade são propostas didáticas, algumas propostas, né, de ação didática de algo que se pensa em ensinar, que se pensa em desenvolver, que se pensa, né? Então, nessa relação entre eu, ele e os nós, né, esse processo da mediação didática ele se faz presente, né, com muita intensidade nesse processo de relação, né? Tanto para conversar e se a gente, nas minhas experiências de orientações, né, cadê o Ismael, a professora dele lá da pedagogia, né?
a Mauricélia, naquela relação, é o processo em que se tem mais conflitos daquilo que eu pesquisando com essa temática, pensando nisso, o professor lá na escola, tendo um currículo plataformizado, né, que tem que fazer aquilo, não tem tempo, tem que vir conversar com o pesquisador, né, e aí não se tem muito tempo, né, e aí a temática do pesquisador às vezes não tem muita confluência com o currículo que está posto, e é uma relação, né, uma relação de conflito muito intenso. E esse conflito vai se resolvendo na medida em que o diálogo se estabelece, né, e a mediação didática, né, ela oferece, né, elementos muito importantes para as contradições que vão expressando, né, nessa atividade, né? E então, e por fim, eu aponto aqui algumas outras coisas, que é as possibilidades de interpretação da pesquisa que você está realizando, né? Então, se a minha pesquisa tem a dimensão de atividades de ensino, né, e na atividade de ensino, né, eu tenho a relação sujeito-objeto, né, colocado em diversas situações, ela também é um aporte teórico muito importante para eu dar conta de pensar, né, algumas questões que eu coloquei aqui, né? Como que se organiza o ensino? Como que se traduz os conhecimentos científicos em saberes escolares? Que categorias geográficas participam dos processos de mediações, né? Que percursos didáticos se efetivam, né? E aí nós sabemos, né, se efetivam na proposta que se estabelece, né, do pesquisador com aquilo que se efetiva na escola. Né, é a retinha curva. Né? Eu só vou dar conta, né, de compreender isso dentro desses apostos da teoria histórico-cultural para eu compreender esse processo e essas relações. Né? E então aí nós temos, coloca assim, e são vários, eu coloquei interrogação porque são várias possibilidades que se tem, né, como possibilidade de você ter os dados, né, daqueles instrumentos, por exemplo, né, da pesquisa, e fazer um processo interpretativo da sua pesquisa para você colocar lá nos seus trabalhos, nas teses, dissertações, nos seus artigos, né, de investigação que eu faço, que estão no contexto do ensino de geografia. Tá? Então, era isso, gente, que eu coloquei para trazer para vocês, né? E como, quer dizer, o professor Oswaldo, ele talvez, né, vai sumir da gente, né? Não sei. Até porque ele já está aposentado, ele não quer mais ter tanto trabalho, essas coisas. Né? Mas agora, vocês que têm uma maior frequência, maior presença, tá? Nós estamos aqui no grupo discutindo a teoria histórico-cultural do ensino de geografia, né? Vai pensando essas coisas aí, né? E manda e-mail para mim, Vanilton, você tá doido com o que você está fazendo? Né? Vá fazendo isso, que eu acho que é essa que é a ideia. É isso que nós estamos, né? E é lógico que a partir desse seminário eu tenho muito mais coisas para fazer a partir dessa elaboração, né? E é isso, gente.